Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Lucas 22, 54. Nós sabemos o que acontece na continuação dessa história. Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Pedro era aquele seguidor muito autêntico, muito sincero. Ele era sanguíneo. Em algumas outras ocasiões, Pedro havia demonstrado bastante fé, mas em outras ocasiões, bastante medo. Ele falava aquilo que vinha à sua cabeça, ele não filtrava muito as suas palavras. Só que nesse episódio aqui, acontece algo muito interessante. No momento crucial, né? No momento mais difícil, mais angustiante da vida de Jesus, Jesus está sendo levado e Pedro o segue de longe. E o fato de Pedro estar seguindo Jesus de longe foi uma brecha muito grande para ele negar a Jesus 3 vezes. Embora Jesus anteriormente tenha falado: Pedro, cuidado, Pedro, vigia, Satanás está querendo te peneirar, né? Satanás está querendo te enredar. Eu estou rogando ao Pai, mas você vigia, Pedro. Pedro achou que ele podia resistir aquilo tudo. Não, eu sou mais eu, deixa comigo e tal. Jesus falou: olha, Pedro, o galo vai cantar, mas antes você vai me negar 3 vezes. Pedro não deve ter acreditado, Pedro deve ter ficado até chateado com Jesus, mas foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que startou, né? O que iniciou esta negação de Pedro foi exatamente o fato dele estar seguindo Jesus de longe. Ele depois vem uma mulher e fala que Pedro era seguidor, ele fala que não conhecia. Vem outro, fala que Pedro era galileu, ele fala que não conhecia. Depois outra pessoa vem e Pedro até pragueja. Pedro deve ter falado: não sei quem está falando, não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Então isso não é uma questão de 2, 3 horas, irmãos. Não foi, assim, ele falou e depois se arrependeu. Não, ele teve tempo. Então isso nos mostra também que pode ser a pessoa que tem um cargo. Pedro era apóstolo, Pedro era discípulo, mas no momento de fraqueza ele negou. O galo cantou e interessante é que depois, quando Jesus passa, Pedro chora amargamente. Jesus restaura. Jesus liberta, Jesus perdoa. E mais na frente, já ressuscitado, Jesus aparece a Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, vamos dizer assim, o ministério de Pedro é completamente restaurado, porque houve choro, houve arrependimento, porque realmente houve uma conversão sincera. Mas vamos ter cuidado para não seguirmos a Jesus de longe. Vamos segui-lo de perto, não vamos perdê-lo de vista, vamos honrá-lo, vamos amá-lo, vamos procurar fazer o nosso melhor para ele. Mas se você tem seguido Jesus de longe, é tempo de arrependimento, é tempo de choro, é tempo de lágrimas, é tempo de conversão, porque também é tempo de perdão. Então não siga Jesus de longe. Este é o projeto Pérolas aos Santos. Eu sou o pastor Jorge Nascimento e seguindo a Jesus bem de perto, e que ele nos abençoe rica e abundantemente.